com o Jogo do Poder, recebendo o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, contando com a presença do jornalista Cid Benjamin. Freixo, você é um crítico dos movimentos do governo em direção à governabilidade. Segundo a sua opinião, isso, de certa maneira, neutraliza, digamos, a capacidade de transformação do governo por conta dos acordos e tal. Muito bem. A presidente Dilma teria condição, sinceramente, de fazer um acordo direto com a sociedade, empreender mudanças nesse momento e prescindir desse acordo que ela fez no Congresso para garantir, digamos, o seu próprio governo? Você acha que, com toda a sinceridade, ela poderia nesse momento, ou isso significaria um risco muito maior para ela nesse momento? Você me permite só completar essa pergunta? Claro. Você se refere ao momento atual. Sim. Eu queria que você respondesse também pensando no primeiro momento, Exatamente, logo da eleição do Lula. Pegasse esses dois momentos e respondesse desse ponto de vista. Eu acho que essa questão que o Cid coloca é decisiva. Há um processo histórico, né? Não adianta, não dá para compreender o governo da Dilma a partir da Dilma. Você tem um histórico que leva a isso, né? E aí, eu acho que a grande oportunidade que se perdeu foi na era Lula. Foi na era Lula. E eu, inclusive, reconheço conquistas importantes no que diz respeito à questão do salário mínimo, né, no que diz respeito a inclusão de um determinado setor da sociedade no mundo do consumo. Isso eu acho que é importante, tem que ser reconhecido. Você agora, reconhece, só falando nisso, quais são os avanços que você reconhece? No que diz respeito à capacidade de compra do salário mínimo, no que diz respeito a algumas políticas sociais que são bem implementadas, no que diz respeito à possibilidade de um determinado setor, né, entrar no mundo do consumo, agora não é suficiente. Você não faz a reforma agrária, que é decisiva, né? Você não faz a reforma agrária. A Dilma assentou menos gente que o Fernando Henrique Cardoso, isso é uma vergonha, isso é insustentável, né? Você não tem uma distribuição de renda atingindo quem deveria atingir no que diz respeito à taxação das grandes fortunas, né? Você tem, ao mesmo tempo que você tem essas políticas sociais que valem, você tem também um lucro histórico dos bancos. É essa lógica de governabilidade, né? A falta de um enfrentamento necessário que o PT fez uma escolha. E com isso você gera uma desmobilização da sociedade, que 12 anos depois de uma grande mobilização da sociedade, o que você tem? Você tem uma sociedade mobilizada conservadora, com uma pauta conservadora e contra uma agenda mais progressista. E ao mesmo tempo você não tem grandes movimentos que pudessem sustentar uma mudança efetiva, porque ela não foi estrutural, você não tem uma mudança estrutural na saúde, na educação, você não tem uma mudança estrutural em questões que poderiam dar uma outra lógica de desenvolvimento. Você vê a crítica que é feita ao pessoal por setores do PT que dizem que o pessoal, ao fazer oposição ao governo do partido, ou seja, do Lula ou da própria Dilma, faz em certa medida o jogo da direita, porque a direita gosta da oposição feita pelo PSOL. Até que ponto você acha que é pertinente esse tipo de crítica? Não, é pertinente porque é uma crítica da esquerda, porque o projeto do PT deixou de ser de esquerda, né? O projeto do PT, e quem diz isso são figuras emblemáticas do próprio PT, né? Basta ver o Lula falando, enfim, o PSOL, ele surge das crises, das contradições do PT, é importante que se diga isso, né? Boa parte da militância, dos quadros do PSOL, são quadros que saem da crise, o Cid conhece muito bem isso, sai da crise do PT no início do primeiro governo do PT, é absolutamente legítimo ter uma oposição de esquerda, e além de tudo é democrático. Isso é muito engraçado, porque os setores mais à direita também consideram a gente um setor muito à esquerda. Quando você recebe críticas dos dois lados, talvez você esteja no caminho certo. Marcelo, há quem diga que o Brasil pode viver uma tragédia que depois de 16 anos de governos de um partido que nasceu pela esquerda, o PT, sim, ele deixa uma sociedade mais conservadora. Enfim, uma projeção de que ao final do governo da Dilma, vale para já também, mas no final teremos um Brasil mais conservador do que quando entrou o primeiro governo Lula. Você concorda com isso? E, bem, queria que você comentasse, claro, essa afirmação. Então, eu não acho, Cid, que o PT criou esse conservadorismo. Ele já existia, ele estava absolutamente tímido, e é natural que tivesse tímido num processo de redemocratização, e a democracia é uma disputa. A democracia não é algo inato, a democracia não é algo natural. O processo democrático é uma disputa. O grande desafio para a democracia, tem um livro do Jacques Rancière que é sensacional, o grande desafio para a democracia é a própria democracia. Qual é o modelo democrático que a democracia vai gerar? Essa é uma disputa permanente. Isso não é natural. O tempo não amadurece a democracia. O tempo pode, inclusive, acabar com a democracia. A democracia é uma disputa. E nesse sentido da disputa, tem um setor muito conservador, um setor que se alimentou da ditadura,
um setor que não conheceu o PT pela esquerda, que é uma nova geração, né? Então você tem um setor mais conservador, tanto mais antigo quanto mais recente, que ele estava acanhado, ele estava tímido. E essa timidez era fundamental e era um campo muito propício para que as mudanças mais estruturais que o PT poderia fazer fossem feitas com mais tranquilidade, que não foram feitas. Nesse momento, esse conservadorismo forte, né, das pessoas voltando, pedindo a volta da ditadura, enfim, com uma pauta que é uma pauta muito conservadora, de parte da sociedade, também não acho que todo mundo que está na rua seja fascista. Eu acho que a inquietação, a insatisfação, não é verdade que qualquer um que está insatisfeito seja fascista, acho que é uma crítica injusta, é uma defesa tola, né, de quem quer defender o governo. Tem os fascistas, mas tem aqueles que estão indignados, não sabem bem com o quê, e que estão na rua. Não é verdade que todo mundo seja fascista. Mas, ao mesmo tempo, Ricardo, você tem o seguinte, o governo do PT faz esse conservadorismo crescer pela sua falta de ousadia, pela sua falta de compromisso de ter uma outra agenda. Que a debacle, o fim melancólico da presidente Dilma, de certa maneira, se isso se confirmar, vai provocar um prejuízo não só ao PT, mas a todas as esquerdas, ou seja, as esquerdas estarão afastadas do poder, talvez por 20 anos ou 15 anos, ou seja, o prejuízo é para todos. Sem dúvida alguma, o prejuízo da imagem, até porque o PT tem uma história muito forte e carrega uma imagem daquilo que ele não é. Essa é uma contradição que a gente está vivendo. Boa parte das críticas, eu lembro, por exemplo, de algumas faixas nesses cartazes, né, de faixa, menos Paulo Freire, que é um grande educador, para quem não conhece Paulo Freire, um grande educador, um pensador da educação que é referência no mundo inteiro. Mas quem dera que um dos problemas do governo do PT fosse o excesso de Paulo Freire na escola. Não tem, né? Então, assim, é isso que você está dizendo. Assim, tem um resultado de uma crise que vai para onde, inclusive, ela não está. Porque o problema do governo da Dilma não é ser um governo de esquerda, não é ser um governo com a pauta de esquerda. Pelo contrário, são as pautas que ela abandonou. Né? É uma lógica de governabilidade que tem no PMDB, nas suas trocas, na sua lógica de governabilidade. É isso, assim como o Antônio Carlos Magalhães foi uma pessoa decisiva no equilíbrio político do governo Fernando Henrique Cardoso Tucano, o Sarney foi uma pessoa decisiva, né, no equilíbrio político do governo Lula. Isso mostra o quanto essa ruptura com a ditadura foi tímida, envergonhada e deu no que deu, nessa enorme crise de representatividade. Marcelo, eu queria que você comentasse uma declaração do vice-presidente Michel Temer, dada essa semana, Sim. de que a presidente Dilma, se não melhorar sua popularidade, não se aguenta mais 3 anos e meio. Afinal de contas, ele é o vice-presidente. Ele já está vestindo o figurino de Itamar Franco? Quem tem um vice desse e olha para a presidência do Congresso realmente é desesperador, né? Mas, na verdade, essa frase do Michel Temer, nesse contexto, me provocou estranheza. Para ser muito sincero, eu não esperava essa frase. Eu preciso entender ainda esse tabuleiro, o que levou a ele nessa conjuntura, porque a situação já esteve pior para Dilma. Né? Chegou um momento que estava realmente insustentável por várias razões. Eu não sei onde essa investigação do Lava Jato vai chegar, está chegando em diversos lugares, para além, inclusive, do governo, para a base do governo. Agora, fato é que é um governo de uma fragilidade política, com uma incapacidade de alternativa muito grande, e a chance desse governo, né, se sustentar é perder a sua governança, é perder a sua governabilidade. Talvez o golpe com a presidência dele. Aí, nesse sentido, eu acho muito estranho, né, a fala do Michel Temer. Não sei se houve um isolamento político e ele não está conseguindo cumprir o papel que ele esperava cumprir, né, talvez aí assumido mais pelo Renan Calheiros do que por ele, e isso esteja gerando uma crise interna. Freixo, qual é a sua avaliação sobre as dificuldades do seu partido, do PSOL, que diferentemente do Syriza na Grécia, do Podemos na Espanha, não é ainda para o Brasil uma opção. É no Rio, é um partido bem estruturado no Rio, é um partido que tem força no Rio, mas me parece um partido que está ficando com essa marca, um partido do Rio de Janeiro, não é um partido do Brasil, diferentemente dos congêneres, ou seja, as alternativas novas que estão surgindo pelo mundo se oferecem como alternativa para o país, como acontece com o Podemos, que participou da eleição municipal na Espanha, foi bem sucedido de maneira nacional, o Syriza, enfim, conquistou o poder na Grécia, e o PSOL me parece muito distante disso no Brasil. Eu acho que o pessoal não tem pressa, eu acho que isso é importante, tem que ter calma, né? E na política é muito perigosa. Agora é importante também lembrar uma questão de conjuntura, né? O PT, quando surge, e aí, enfim, é importante lembrar, Cid, o PT surge num momento onde você tem um movimento universitário forte, um pensamento crítico de esquerda. Você tem um movimento operário forte, organizado. E você tem um movimento de igreja progressista,
Esse é o tripé de onde nasce o PT, naquela conjuntura lá e de luta para derrubar a ditadura. A conjuntura era muito favorável à construção de uma referência de um partido de esquerda, é ali que surge o PT. A conjuntura hoje é muito diferente, né? O olhar religioso está longe de ser progressista, vamos combinar, né? O movimento operário sindical tem uma grande crise em função de um modelo neoliberal e da estrutura do desemprego, né? E você, enfim, então a conjuntura hoje para um partido de esquerda, ele está diferente. Agora, o PSOL no Rio de Janeiro vem mostrando que é possível, apesar de toda uma estrutura nacional, que eu sempre falo Mas isso. o que me parece é que a força do pessoal é uma força restrita ao Rio de Janeiro. Por enquanto, mas é um bom local para começar, né? Eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar para você, que é o seguinte. Você tem uma posição crítica, como mostrou aqui agora, ao PT. Você não acha que o PT poderia ser um aliado seu na disputa da Prefeitura do Rio? Ou seja, ao fazer esse tipo de crítica de maneira veemente, você não afasta um potencial aliado da sua eventual candidatura? Voltamos em 1 minuto. O Jogo do Poder volta já já.